Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Introdução ao LaTeX. Na aula passada, vimos uma breve introdução do assunto, aprendemos qual o pacote responsável pela inserção de imagens em LaTeX e hoje nós vamos estudar alguns elementos da imagem, como tamanho, posição, legenda, rótulos, dentre outros. Antes de tudo, vamos observar como é a estrutura da imagem? Como é construído o seu campo no texto? O escopo de uma imagem é definido desta forma. Primeiro, inicia-se a imagem com barra invertida begin e entre chaves escrito figure. Não podemos esquecer também de finalizar o campo imagem com o barra invertida end e entre chaves figure. Pois é muito importante verificar onde se inicia e termina a imagem. Sem isso, o LaTeX não identifica os campos dos elementos da imagem. O primeiro elemento aqui dentro é onde você vai escrever os elementos, indicado pela seta em vermelho. E o primeiro elemento que nós vamos estudar é o da posição da imagem. Ele vem logo em seguida da inicialização da imagem e é escrito com a exclamação e essas três letras em colchete, H, T e B. Cada uma delas possui um significado e, consequentemente, uma posição que a imagem vai ficar no texto. As três juntas falam e o LaTeX vai escolher qual é a melhor posição para inserir a figura. O H representa aqui, here em inglês. O T, topo, que é top em inglês, e B embaixo, que é bottom em inglês. Se você colocar somente uma, por exemplo, o exclamação e o H, a imagem vai ficar exatamente onde você escreveu a posição da imagem, exatamente onde você colocou o campo da imagem. Se você colocar o T, por exemplo, somente, ela vai ficar no topo da página. Se você escrever B, ela vai ficar embaixo da página. Se você colocar os três juntos, ele vai escolher qual é a melhor posição referente ao texto. O segundo elemento é o alinhamento da imagem. Utilizando o barra invertida centering, sua imagem ficará centralizada na página. Caso você não determine o alinhamento, a imagem ficará alinhada à esquerda automaticamente. E você também pode colocar o alinhamento em diferentes posições. Se você escrever barra invertida flush left, ele vai ficar à esquerda. O center a gente já viu, que fica no centro. E o flush right vai ficar alinhado à direita. O próximo elemento é o campo onde iremos incluir a imagem. E nós incluímos a imagem utilizando o invertido, barra invertida, include graphics e entre chaves o nome da imagem. O nome da imagem deve estar escrito exatamente como o nome do arquivo e o formato de extensão dele. Por exemplo, aqui nós colocamos o nome da imagem ilustrando, mas, por exemplo, se você for escrever a imagem correta, seria nome da imagem, ponto, JPG, PNG, que é a extensão da imagem. Existem mais opções de elementos no Include Graphics, nós vamos ver depois. Esses podem ser a altura da imagem, comprimento, entre diversos outros elementos. O próximo elemento, ele é opcional, é o da legenda da imagem. E ele é descrito como barra invertida, caption, que é legenda em inglês, e entre as chaves você vai escrever a legenda da sua imagem. O próximo elemento é o rótulo da imagem, que é descrito como barra invertida label e o rótulo entre chaves. Ele é muito importante porque ele pode ser utilizado para uma futura referência cruzada no seu texto. Ele não fica visível no texto, como é no caso da legenda, mas ele serve para o próprio LaTeX identificar a imagem. Bom, esses foram os elementos básicos da imagem.
Todos esses elementos serão exemplificados no ambiente Share LaTeX para facilitar a visualização e o entendimento do assunto. Na próxima aula, então, veremos esses exemplos e mais elementos do Include Graphics. Muito obrigada e até a próxima aula.